Então, muito boa noite a todos. Agradecíamos, por favor, que confirmassem se têm o telemóvel em silêncio ou desligado, por forma a não interromper este momento tão único da nossa semana, em que vamos convidar Jesus para estar connosco, neste dia em que aqui fazemos o nosso Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, que é feito em família, e é esta família alargada que aqui estamos reunidos para então ouvirmos a palavra de Jesus, os seus ensinamentos. E vamos então começar por elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, para podermos estabelecer a ligação com Ele. Querido Jesus, nesta hora sagrada, Senhor, te convidamos para vires para junto de nós, pois queremos ouvir a Tua Palavra, pois a Tua Palavra é a verdade e é a vida. Queremos aprender, Senhor, contigo e te rogamos que possas enviar para nos assistirem os mentores amigos, os espíritos amorosos que sempre nesta hora estão conosco, para nos intuírem, protegerem e ampararem. Que o Teu amor, Senhor, se faça sentir junto de nós, toca os nossos corações, desperta a nossa mente para que possamos ouvir aquilo que precisamos perceber para caminhar para a casa do nosso Pai. Fica, pois, connosco, Senhor, agora e para sempre. Que assim seja. Então, estamos a estudar já há 2 semanas o capítulo número 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Já tratámos as diferentes situações da alma na erraticidade, diferenças de categorias de mundos habitados. Hoje vamos tratar da destinação da Terra, causas das misérias humanas. Muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e concluem disso que a espécie humana é algo muito triste. Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. De facto, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos do que a de um lugarejo em relação à sua grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Faríamos uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se apenas os julgássemos pela população dos bairros pobres e humildes. Num hospital, vêem-se somente doentes ou estropiados. Numa prisão, vêem-se todas as torpezas e todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e enfermos. Pois bem, se considera a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é ao mesmo tempo tudo isso. E então se compreenderá porque as aflições superam as alegrias, pois não se enviam a um hospital pessoas que estão bem de saúde, nem às casas de correção os que não fizeram mal. Acontece que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares prazerosos. Portanto, do mesmo modo que, numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões,
também toda a humanidade não está na terra. Ora, assim como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a terra para mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais ou tenha resgatado as suas penas. Então, em relação a este texto, a esta leitura, que vem no seguimento da casa do meu Pai, nosso Pai, que somos todos filhos do mesmo Pai, filhos de Deus, tem muitas moradas. Nós, neste momento, como seres encarnados, habitamos numa delas que é a Terra. E lendo, ou cada vez que por aqui passamos, porque não sabemos quantas vezes já passamos pela Terra, mas nesta altura em que estamos aqui, questionamos-nos porquê tanta dor, porquê tanto sofrimento. Realmente a Terra não presta e nenhum de nós presta, porque damos cabo de tudo. Mas, dentro de toda a criação, de toda a obra de Deus, de todos os espíritos criados e filhos de Deus, nós somos uma ínfima quantidade, somos muito poucos em relação a toda a humanidade, a toda a criação do Pai. Para além da Terra como planeta ou como mundo de provas e expiações, haverá outros no universo, como nós sabemos, mas não nos esqueçamos que estamos aqui em tratamento. Estamos aqui porque precisamos de ser tratados. Estamos aqui porque provavelmente quando estivemos num outro local não nos portámos tão bem assim e tivemos que vir para um meio, para um local mais difícil, onde a vida nos fosse mais difícil, onde as dificuldades nos fizessem crescer junto com seres também com bastantes dificuldades, tal como nós, para crescermos. E pensarmos o que são 50, 70 ou 100 anos até dentro desta terra, onde ainda as dificuldades são tantas, onde a doença prolifera, onde ainda precisamos de sentir a luz, a noite escura, para apreciar a luz do dia, onde precisamos de sentir uma doença para apreciar a saúde. No fundo, somos espíritos ainda assim, um pouco enrudecidos, ainda pouco evoluídos, que precisamos de passar por estas situações. Agora, agradecendo, claro que sim, porque mesmo que sejam 100 anos, 101, 102, o prazo quase máximo de existência de cada um de nós é muito pouco para a eternidade toda que temos pela frente e que sabemos a Terra é realmente um mundo de provas e expiações, mas tem como comandante, tem a guiar-nos, tem a cuidar de nós um ser maravilhoso, um ser crístico, que é nosso irmão Jesus, que é um ser amoroso e que não deixa que as dores, que as privações, que as necessidades por que passamos sejam maiores do que aquelas que precisamos para evoluir. Portanto, há que aproveitá-las e não difamar tanto a nossa terra assim, e abençoá-la por tudo aquilo que ela nos dá, tornando-a, tentando fazer com que seja um lugar, uma morada, onde o amor de Jesus comece a entrar mais, a entrar por ela própria, transformando-a, porque a Terra está em transformação e Jesus assim o quer, e nós também, não é? Com a consciência disso, está em transformação para evoluir para um mundo de regeneração, uma morada de regeneração. Portanto, estamos onde precisamos estar, no exato momento onde precisamos estar, estamos em tratamento, a Terra é realmente o lugar, é a morada indicada para nós ainda espíritos rebeldes, que somos, no fundo, estrangeiros aqui, que já andámos por outras moradas do Pai, mas que não estivemos à altura para habitá-las e então tivemos que vir aqui para conviver uns com os outros, uns melhores, outros piores, mas para nos afinarmos, para nos aprumarmos, para evoluirmos, crescermos e fazer também com que a própria Terra, como disse, se transforme e assim Deus o permita e nós o queiramos, que o universo também conspira nesse sentido, a Terra passe a uma vibração diferente, onde a dor já não seja tão intensa, onde as necessidades não sejam tão dolorosas e onde a paz, o amor e a serenidade passem a reinar. Portanto, abençoada seja a Terra,
abençoados nós que estamos a passar aqui, e há que agradecer e não dizer tanto mal do local onde estamos nestes 100 anos que sejam, desta vez que nos lembramos. Bem? Não tenho assim nada a acrescentar, porque nessas palavras acabaste por sintetizar muito bem o que acabamos de ouvir. Eu só queria sintetizar aqui uma instrução dos Espíritos, incluída aqui exatamente na destinação da Terra, e que diz: no vosso mundo, que é a Terra, tendes necessidade do mal para apreciar o bem, que a Fátima já disse, da noite para admirar a luz, da doença para valorizar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não existem. A luz, a beleza e a calma da alma são eternas, proporcionando uma alegria livre da perturbação e da angústia da vida material e do contacto com os maus, que lá não têm acesso. Eis o que o homem tem maior dificuldade para compreender. O homem, com muita criatividade, pintou os tormentos do inferno, mas nunca pôde representar as alegrias do céu. E isso porquê? Pergunta. E a resposta é: porque, sendo inferior, apenas experimentou penas e misérias e não conhece as claridades celestiais. Ele apenas pode falar daquilo que conhece, mas à medida que se eleva e se purifica, seu horizonte se amplia e compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que deixou para trás. Então vamos continuar com a leitura do item 66 do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Acordar e erguer-se. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Em Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga de balde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos, preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliar no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recantos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento como espírito de fraternidade, identifica-se como instrutor exigente que reclama de algum integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros.
esta leitura maravilhosa, aberta ao acaso, vem consolidar a leitura anterior que fizemos. Portanto, suponho que não há muito mais para dizer, há mais para meditar. Cada um de nós pensar se está ou não adormecido. Precisamos acordar, precisamos seguir o caminho de Jesus. E para isso, fazê-lo diariamente. Ler um pouco do Evangelho, meditar, religarmos-nos ao nosso Pai, a Jesus, para podermos transformarmos-nos e sermos criaturas capazes de exemplificar o bem, para podermos contagiar os outros, aqueles irmãos que ainda se encontram na sombra, que a nossa luz brilhe, porque Jesus nos disse: vós sois luz. E nós dizemos: nós somos luz. Então, para terminarmos este momento tão sublime, vamos dar por finalizada esta reunião e vamos agradecer ao nosso Jesus e aos irmãos de luz a sua presença junto de nós. Querido Jesus, são tantos os teus ensinamentos, simples, se os quisermos entender com o nosso coração desperto para ti. Tu, Senhor, estás sempre conosco. Basta que nós queiramos estar contigo. Queremos, Senhor, caminhar na tua direção, porque só através de ti, Jesus, nós chegaremos ao nosso Pai. Que nesta hora os irmãos de luz que se encontram junto de nós possam trazer as tuas bênçãos, que possamos levar para o nosso lar, que possamos partilhar esta alegria, esta forma de viver contigo, Jesus, que possamos tornar-nos criaturas cada vez melhores, capazes de amar o próximo como a nós mesmos. Querido Mestre, obrigada porque um dia vieste até nós, em silêncio e humildade, exemplificar-nos o caminho. Te agradecemos, Senhor, tanto que nos dás. Que a tua luz, Senhor, nos ilumine e que o teu amor e a tua paz nos envolvam a todos. Queridos irmãos de luz, obrigada por tanto amor que têm para conosco. A nossa gratidão e ficai sempre conosco. Que assim seja.